Os Exércitos do Conquistador é aquele tipo de quadrinho que, se você já ouviu falar, você comprou justamente quando anunciaram a pré-venda, e se você nunca ouviu falar, quando você escuta sobre, você quer muito comprar. Eu fico muito feliz que a Pipoca Nanquim trouxe esse quadrinho pela primeira vez aí, completo no Brasil. Não conhecia absolutamente nada dele. Nada. Até o vídeo do Pipoca Nanquim eu nem sabia da existência dele. E eu tô muito feliz de ter lido isso aqui. Aqui a gente tem o trabalho do gigante desenhista Jean-Claude Gall e do gigante roteirista e conhecido na indústria Jean-Pierre Jeunet. Esses são o Exército do Conquistador. E o que a gente tem aqui? Justamente um exército de um conquistador. A gente começa esse quadrinho com várias histórias curtas, que são histórias sobre exércitos que estão se locomovendo para conquistar lugares. A gente tem uma grande figura que é o conquistador. A gente não chega a conhecer e ver quem ele é, ter um aprofundamento, não. Porque a ideia dos exércitos do conquistador, ela começa sendo como se fossem tiras, como mini histórias ali nesse contexto desse mundo. Então você não tem um personagem principal e tudo mais. Não, são histórias separadas de exércitos em cantos diferentes desse exército que estão tentando dominar cidades e às vezes encontram problemas, ou a gente vai ter uma história específica de uma pessoa desse exército, mas a gente vai ter justamente essa ideia de mini contos e mini histórias que vão ser muito bacanas e muito legais de ler. Tanto que várias dessas histórias, quando a gente tem as histórias que se tratam dos exércitos do Conquistador, a gente tem algumas informações aqui de narração que se repetem. A gente tem aqui: naquela época, os exércitos do Conquistador partiram para dominar o mundo. Ninguém sabia quem eram, nem de onde vinham, apenas que um dia eles chegariam. Às vezes paravam, outras recuavam, mas sempre voltavam. E os vencidos vinham engrossar as suas fileiras. Então, a gente tem todas as partes assim do quadrinho que tem essas... não quero chamar de tiras, mas tem essas mini histórias do Exército do Conquistador. A gente tem essa narração abrindo, falando sobre o exército, sobre a motivação desse exército. E aí a gente vai ter uma história. Eu acho que a gente tem essas histórias que são bem legais e bem pensadas, bem boladas, essas histórias curtas, mas o que tira o respiro aqui é a arte. A arte desse quadrinho é Jean-Claude Gall, cara. Esse cara, ele vai ficar na minha cabeça. Porque o que ele faz de arte é absurdo. É absurdo a quantidade de detalhe. E quando você vê a arte, você entende porque todas essas histórias compiladas aqui pela Pipoca Nanquim demoraram tanto tempo para serem feitas e para ficarem prontas. Porque basicamente o Gall, ele trabalhava como professor. Ele era professor de desenho. E mesmo sendo um quadrinista fantástico e fazendo esses quadros fantásticos, ele nunca quis abandonar a sua profissão. Ele sempre quis continuar sendo professor. Nas suas férias ele viajava para conhecer o mundo. Que isso inclusive é dito aqui na abertura do quadrinho. A gente tem um texto do Jean-Pierre Jeunet falando sobre o Gall. E ele fala que essa parte do Gall de viajar e de conhecer lugares era uma das coisas que ajudava ele na hora de desenhar e de trabalhar em alguns contextos, em alguns cenários e tudo mais, e isso faz a arte ser belíssima. Então a gente tem um cara que ele trabalhava como professor ao mesmo tempo que nas horas vagas ele fazia quadrinhos, e talvez foi um dos maiores nomes assim que a gente teve de quadrinhos, porque, cara, de verdade, os traços dele é brincadeira. O que ele faz aqui nesse quadrinho é brincadeira, nesses desenhos muito lindos, muito impactantes, vivos, detalhados é um ponto principal. E além dos exércitos do Conquistador, a gente também tem uma outra história aqui. A gente tem a história de Arn. Como eu disse, os Exércitos do Conquistador não foi pensado para ser uma grande saga que ia se seguindo, uma história que ia se fechar. Nunca foi pensado dessa forma. Eram essas histórias curtas que o Jeunet escrevia e o Gall desenhava, e eles fizeram algumas. Mas aí a gente tem aqui compilado nessa edição também A Vingança de Arn e O Triunfo de Arn, que é a história justamente sobre Arn. Arn é um personagem que ele faz parte da tribo dos bárbaros, e ele é filho do antigo chefe da tribo, até que o pai dele é assassinado e é traído, e ele perde o reinado sobre os bárbaros, e o Arn é vendido para um reino que está se alinhado
aos bárbaros para meio que fazer essa bandeira branca, essa trégua. E aí a gente vai acompanhar justamente a vingança de Arn para reconquistar o seu lugar como chefe dos bárbaros, para vingar o seu pai. Na verdade, ele não pensa em reconquistar inicialmente, ele quer vingar o seu pai e por consequência ele vai ascender como chefe dos bárbaros e depois se vingar do próprio império que o aprisionou. Então a gente tem essa história que aí já é uma história grande e que ocupa boa parte do quadrinho. E que história legal. Aí a gente vê o Dioné, ele realmente tendo que exercitar um pouco mais dessa coisa da história mais longa, a história com vários contextos, com coisas acontecendo. E eu acho que é um trabalho primoroso do Dioné. O roteiro é muito bonito, muito bom. É uma história que é contada de uma forma muito bacana. Você tem os personagens secundários que estão ali compondo a história e que fazem muito bem o seu papel. A história ela termina de um jeito muito bacana. Então é fantástico. E aí, cara, volto a falar, dispensa comentários a arte do Gal. O Gal, ele é um... Cara, ele é fora do normal. Eu juro que esses desenhos eu parei, assim, geralmente todo quadrinho eu paro pra olhar e pra ver, mas esse aqui eu parei várias vezes pra ficar só analisando a beleza disso aqui. Então, isso é o Exércitos do Conquistador. Se você gosta desse tipo de história, histórias assim de bárbaros, de guerra, de exército e tudo mais, esse quadrinho é um quadrinho muito bom pra você. A gente tem muitas coisas aí que pô, esse quadrinho é um quadrinho, como eu disse, histórico. Eu não conhecia, e muita gente do Brasil não conhecia até a Pipoca Nanquim trazer, mas é um quadrinho histórico e que tem uma importância gigantesca, porque o Jean-Claude Gault, como ele não tinha um ritmo de trabalho muito rápido, por ser professor e dividir o seu tempo de fazer quadrinhos mais como um hobby do que uma profissão, ele não tem muitos trabalhos. A gente tem a maior parte do trabalho da vida dele aqui. Ele começou a trabalhar, se não me engano, ele trabalhou até na primeira edição. A gente tem aqui que fala que foi um quadrinho com o Jodorowsky, Diosamante, que é um quadrinho que o Jean-Claude Gault ele fez, se não me engano, a primeira parte da história. E infelizmente ele acabou falecendo, ele não conseguiu terminar a história, mas então a gente é restrito a ver os trabalhos do Gault em Exércitos do Conquistador aqui, na sua grande parte, tudo compilado pela editora Pipoca Nanquim, que eu fico muito feliz por ter trazido isso para o Brasil. É uma temática de quadrinho de exército, de guerra e agora de bárbaros, assim, que eu tenho gostado de ler algumas coisas sobre, e tá sendo muito bacana acompanhar um quadrinho que é um dos clássicos da história do próprio mundo dos quadrinhos. Então, muito obrigado para você que assistiu esse vídeo. Vai atrás dos Exércitos do Conquistador, vale a pena. É uma leitura que vale a pena de verdade. Não é só arte bonita, tem a história do Arn. Todo o ciclo do Arn é muito legal, a história que o Dioné escreve aqui, e também as próprias mini histórias dos Exércitos do Conquistador também valem a pena conferir, porque tem muita coisa doida, experimental, e que faz ser legal justamente por isso. Então, muito obrigado para você que assistiu. Deixa o seu like, se inscreve, comenta aí sobre esse quadrinho. Você já leu sobre o quadrinho franco-belga? Você gosta, você não gosta, gosta mais de super-heróis? E eu espero você no próximo vídeo.